Eu vou começar, então, a gravação. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar com os amigos aqui em mais uma Terça Literária e uma alegria receber o Alexandre Lobão, que eu tenho certeza vai estabelecer uma conversa muito agradável com todos nós aqui. Vai ser muito gostoso, tá? Rogério. Obrigado, Ricardo. Só lembrando a todos que as entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas, desde março do ano passado. Acho que nós já completamos, eu vou verificar, se não completamos, estamos para completar um ano de entrevistas da UBE. Algum momento aí eu vou propor uma breve comemoração. Elas têm acontecido desde o ano passado, no começo da pandemia, às terças-feiras, às 19 horas, via Zoom, como está acontecendo agora, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify, na Amazon e no Google Podcasts. O entrevistado de hoje é Alexandre Lobão, que nasceu no Rio de Janeiro e é um dos escritores do Instituto Casa de Autores, uma organização não governamental que congrega escritores que buscam o aperfeiçoamento do seu trabalho e divulgação da leitura no Brasil. Com uma produção literária eclética, ele publicou 24 livros, entre romances, livros de contos, livros para crianças e jovens, lançados em Portugal, Brasil, Estados Unidos e China, além de participar de diversas coletâneas. Seus contos também foram premiados em diversos concursos no Brasil, e desde 2008 ele tem um blog com dicas para escritores, apresenta oficinas de escrita de roteiros e romances e atua como jurado de concursos literários. Além da literatura, o Alexandre também transita por outras mídias, tendo produzido diversos roteiros para quadrinhos, desenhados por artistas de diversas partes do país, e escreveu também roteiro para cinema e animação. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Quem vai te entrevistar é o Ricardo. Normalmente a gente faz a entrevista até 7h45, 7h50, e depois a gente abre para as perguntas do público. Beleza. Vamos lá, então, Alexandre. Boa noite a quem entrou depois. Boa noite, Luciene. Boa noite a Paulino. Boa noite a todos. Bom, Alexandre, você nasceu no Rio, como eu, né? Nascemos no Rio e saímos da cidade. Eu saí muito cedo, não sei com que idade você saiu. E como foi essa transição para a nova capital, Alexandre? Na verdade, Ricardo, eu também acabei saindo muito cedo, né? Eu, copiando um pouquinho agora eu vou esquecer o nome, Carlos Gardel, né? Porque o Carlos Gardel ficou famoso na Argentina, mas ele era uruguaio, né? Quando perguntavam para ele onde você nasceu, ele falava, nasci na Argentina com 4 anos de idade, né? Então, na verdade, eu nasci em Brasília com 2 anos de idade, né? Porque eu vim para cá muito cedo. Antes, né, com a família toda do Rio de Janeiro, eu ia 6 em 6 meses, tinha aquelas férias longas, né? Passava... Né, como eu vim para São Paulo com 3, mas a mesma coisa. Pois é. Então, a gente passava 3, 4 meses no ano por Rio, mas no final, assim, o dinheiro vai escasseando, a gasolina vai carecendo, acabou que, né, 15 anos em diante, eu acabei ficando mais em Brasília mesmo, né? Então, eu sou carioca mais de alma, mas, assim, às vezes eu me acho até mais mineiro do que outras coisas, depende muito do estado de espírito, né? Do momento, né? Uhum. E, escuta, então você cresceu em Brasília e como nasceu o teu interesse por livros, pela escrita? Você foi uma criança que já gostava de quadrinhos, que eu sei que é um dos seus interesses hoje, de escrever. Como que nasceu essa paixão pelos livros e pela escrita? Bom, a história é longa, vamos tentar contar rapidamente, né? Eu
quando aprendi a ler, meus pais tinham uma coleçãozinha de livros de clássicos da literatura infantil, uns livrinhos pequenininhos assim. E era aquela historinha de criança, né? 10, 15, 20 páginas. Né? Tinha lá uns 50 exemplares que acho que na minha lembrança não duraram 3 meses, né? E aí eu parti para outras coisas, né? Eu lembro de eu pegar um livro, né? Tinha um Clássicos da Literatura Universal, que o primeiro livro lá era aquele do A Ilha do Tesouro, Sei. do, putz, esqueci o nome, Robert Louis Stevenson, né? E, pô, tinha um pirata na capa, né? Um pirata com perna de pau, olho de vidro, tapa-olho, né? Papagaio, um tesouro ali. Né? Quer dizer, uma criança de 6, 7 anos de idade, aquilo ali é irresistível, né? Então eu peguei aquele livro lá de 200 e tantas páginas, minha mãe olhava assim, ô, meu filho, esse livro é muito grande para você. Não, mãe, tem pirata, né? Eu falei, não, você está muito dentro de casa, vai lá fora e pega um sol. Aí eu pegava o livro, subia numa mangueira que tinha lá em casa e ficava sentado no galho da mangueira lendo, né, lá em cima. E aí, quando você lê muito, né, você acaba tendo necessidade, começa a criar história na tua cabeça e daqui a pouco você começa a ter necessidade de escrever também, né? Então, assim, a coisa de ser escritor começou como uma paixão de ser leitor, né? A parte de quadrinhos, especificamente, aí eu já era um pouco mais velho, acho que eu tinha uns 9 anos de idade, e o meu pai recebeu uma doação de um sujeito que ia viajar para fora do país, de, assim, muitas cartas, né? Assim, uns 2 armários inteiros cheios de revista em quadrinho, desde o Pato Donald, de número 1, Mônica número 1, e Que aquilo lá, delícia, que delícia. o destino era um orfanato, né? Só falou, vai para o orfanato, mas se vocês quiserem ler primeiro, então, pô, foi o que eu fiz, né? Eu tinha a caixa dos lidos, né? Então, fui lendo de um lado e jogando no outro, né? Então, eu enchia uma caixa e ele mandava para o orfanato. Né? Até hoje eu pensei, pô, podia ter guardado pelo menos o número 1, né? Mas nem isso eu não pensei na época. Então acabou que eu apaixonei por essa linguagem de quadrinhos também, né? E aí acabou ficando com um componente forte aí, né? Tanto a literatura quanto os quadrinhos foi uma segunda paixão, né? Acabaram servindo muito aí na minha formação, né? Como escritor e como ser humano também, né? Acho que isso aí, quem lê muito, acaba crescendo como ser humano também. Claro, claro. Alexandre, você vem se dedicando a orientar futuros escritores, é um dos seus trabalhos, né? Que, aliás, é um trabalho que eu também faço. A gente, de algum jeito, a gente precisa viver, né, Alexandre? Você acredita que escrever pode ser aprendido? O talento não seria apenas um dom? Já ouvi escritores consagrados defendendo essa ideia. Como você vê isso? Tá, vamos tentar falar sem ofender ninguém, né? Como você falou, tem escritores consagrados que defendem essa ideia. O que acontece? Quando a escrita se tornou uma coisa popular, ou seja, você deixou de ser só uma elite que escrevia, né, e lia, né, falando de escrita, mas desculpa, leitura, né? Quando você começou a ter jornais, quando você com o início da imprensa lá do Gutenberg, você começou a ter em larga escala material de leitura para as pessoas, né, de alguma forma, os que detinham o poder da leitura antes tinham que manter, digamos, uma certa aura de poder ou coisa parecida, e começaram a inventar, naquela época já, que você tinha que ser inspirado para escrever, tinha que ter um dom divino para escrever. Né? E isso até gera uma coisa que é curiosa, né? Que só existe bloqueio de escritor. Você não vê falar de bloqueio de pintor, você não vê bloqueio de ator, né? Quer dizer, o pintor pinta, né? O próprio Picasso falava, né? Quando a inspiração chegar, eu espero que ela me pegue com o pincel na mão, né? O musicista, ele faz música, né? Lógico, a pessoa pode ter momentos de alto e baixo, mas ele continua trabalhando. Tem um escritor famoso, que eu não vou lembrar também o nome, que até fala, né? Esse negócio de bloqueio de escritor é desculpa de quem não tem que pagar conta no final do mês. Né? Então, se a gente for olhar no mundo anglo-saxão, que é um pouquinho mais objetivo que o nosso mundo latino aqui, você vê que já tem universidade de storytelling, né, de escrita, né, de ensinar a escrever histórias, desde os anos 50. Né? E aqui no Brasil, a gente está em 2000, e, poxa, se eu quero ser ator, tem Universidade de Artes Cênicas. Se eu quero ser pintor, tem Universidade de Artes Plásticas. Se eu quero ser escritor, o que eu faço? Né? Tem algumas. A UFPE já teve alguns cursos, a Unicamp de São Paulo, a própria URGS, né? Assim, a gente teve uns 5 ou 6 universidades que oferecem o Instituto cursos. Veracruz, né? Parece que Isso. Tem alguns, mas é aquele negócio que não tem tradição, né? Aparece um, some outro. Então, assim, não é aquele negócio que você vai dizer, poxa, os caras lá fora, eles têm 50 anos, né, de produção de material de estudo para escritores, né?
E aí, quer dizer, eu tenho aqui em casa, eu estava no conteúdo dia, eu não lembro, mas acho que são uns 40 e poucos livros, né, sobre produção, de como escrever, né, como encarar a escrita como um processo de trabalho, né, e até por isso que, né, comecei a dar aula para escritores, depois lancei, né, fazer um pouquinho de propaganda, né, o Bíblia do Escritor, é meio que uma coletânea disso, né, assim, como é que eu faço para encarar a escrita como uma profissão, né, lógico, tem muito de inspiração, como toda arte, né, tem hora que você escreve e fica uma maravilha, né, tem um livro que eu escrevi, né, que tá sendo avaliado agora por uma editora aí, né, mas assim, tem um capítulo que eu escrevi, que chorava, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, eu próprio, né, tô falando aqui com toda modéstia, vocês não sabem qual é o livro, Você entrou completamente na história, né? Exato, e tinha capítulo que eu escrevia para continuar a história. No final do livro, eu cortei 30% dele, né, então ficou, assim, a essência da coisa boa, né, assim, só a parte realmente que estava realmente valendo a pena. Todas aquelas partes ruins você, na revisão, traz. Então, existe sim um processo de trabalho para tirar o máximo do seu potencial, né? Quando você está inspirado, você escreve melhor. Quando você não está inspirado, você não escreve tão bem, né? Agora, assim, eu não posso dizer que a escrita, né, só para fechar, é só, é só trabalho, né? É uma mistura de trabalho com inspiração, né? Porque é a mesma coisa de qualquer profissão, né? Eu não posso chegar para você e falar, olha, qualquer um vai ser um ótimo ourives, um ótimo carpinteiro. Não, não vai ser, né? Se uma pessoa qualquer que não tem habilidade manual vai estudar para carpintaria, ela pode ser um carpinteiro, sei lá, bom para médio, né? Agora, uma pessoa que tem o dom, entre aspas, uma pessoa que já tem inspiração, que gosta muito daquilo, que se investe fortemente, ela vai se tornar um carpinteiro excepcional. A escrita é a mesma coisa, né? A carpintaria das palavras não muda muito, né? Precisa, sim, da inspiração, precisa de ter muita dedicação, mas você tem técnicas para fazer, tirar o melhor de cada um, né? E nesse sentido, então, porque também tem pessoas que negam isso, então, nesse sentido, você acredita em inspiração. Inspiração é um fator importante para o cara virar. É bom que seja um cara inspirado. Sim, mas é na inspiração no sentido que o Picasso dá, como eu falei, né? Quando ele fala, quando a inspiração quando ela chegar, que me encontre trabalhando. Né? Exatamente. Então, assim, você escreve, 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 em alguns momentos você está inspirado. Né? Pega qualquer disco de qualquer banda, né? Pega na sua casa, né? Quem ainda tem disco, né? Hoje em dia é só Spotify e outros negócios. Mas assim, você pega um disco, você vai ter ali, sei lá, 10 músicas, né? E vai ter 2 ou 3 maravilhosas e o resto médio. Então, você vai escrever, né? 10 livros, vai ter lá 3 maravilhosos e os outros são os médios. Aí esses médios você nem publica, né? Você guarda no cantinho e espera um dia que você vai revisar para fazer melhores, né? Então, sim, existe a inspiração, mas ela só aparece se você estiver continuamente trabalhando, né? Legal, maravilha. No seu último livro é a Bíblia do Escritor, né? Esse que você acabou de mostrar aí, né? Na verdade, não. Não? Não, já saiu alguns depois. É porque eu escrevi, desculpa, culpa minha. Eu passei para vocês dizendo que era o último, mas é porque eu peguei um currículo que não estava atualizado. Ah, não, beleza. Mas um dos seus livros, a Bíblia do Escritor, você consolida essa experiência que você tem de 20 anos como autor publicado já, né? E eu acredito que lá você, para essas pessoas que estão querendo escrever, você deve falar algumas coisas importantes, ou seja, quem adquirir esse livro vai encontrar coisas importantes para se encontrar com a escrita. Para você, quais seriam os maiores pecados para um escritor? Se você fosse dar um conselho para um escritor iniciante, o que você colocaria como os maiores pecados para o escritor iniciante? Nossa, pergunta difícil, né? Mas vamos lá, né? Eu acho que o maior pecado, se é que tem algum assim, né? Talvez seja não levar. E eu até quis fazer uma brincadeira, né? Que como o livro chama a Bíblia, como é o maior pecado. Perfeito, perfeito. Bom, mas é verdade, né? Quem sou eu, né? Na verdade, o título do livro era para ser tudo que você queria saber sobre como escrever um romance pronto para o sucesso, mas não tinha para quem perguntar, né? Uhum. Aí o editor achou que era um pouco longo e falou, não, vamos botar uma coisa mais simples. Põe a Bíblia, né? Porque a Bíblia é um compêndio de conhecimento, sem nenhuma ofensa com
com nada, né? Mas a Bíblia tem essa ideia de ter um compilado de conhecimento, então... Mas, assim, eu acho que um dos maiores pecados dos escritores iniciantes é, bom, tentar pensar em alguns aqui, porque cada vez que eu penso em um, aparece um outro. E primeiro, não levar a sério, né? Assim, se o cara quer ser escritor, ele tem que encarar aquilo como uma profissão, né? Não Achar que é basta... fácil, né? Achar que é Exato. fácil. Não basta empolgação. A empolgação é importante, mas você tem que entender que você vai ter que ter persistência. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que exercitar, né? Você vai ter que escrever, né? 1.000 páginas para aproveitar 300, né? Então, assim, você vai ter que realmente trabalhar em cima do da sua arte para você ficar bom, porque são pouquíssimos escritores que efetivamente conseguem viver de escrever no Brasil. É que nem jogador de futebol, né? Você fala, pô, não, tem sei lá, eu não vejo muito futebol, né? Não vejo nada faz alguns anos, mas sei lá, um Ronaldinho da vida, né? Coisa parecida. Ronaldinho é um cara que ganha não sei quantos milhões por mês. Só que para cada Ronaldinho ou Cristiano Ronaldo, a gente tem, né, 1 milhão de caras que não ganham nem um salário mínimo, né? Então, na escrita é a mesma coisa. Tem algumas pessoas se destacam. O cara entra naquela ilusão, vou escrever um livro, vou fazer sucesso, né? A ilusão é importante porque ela nos move, mas ela tem que ser uma ilusão com o pé no chão, né? Então tem que ter persistência, encarar como uma coisa séria. E a segundo maior pecado é o cara não ser sincero consigo mesmo, tá? Porque eu vejo muito escritor chegando para mim, estou pensando em escrever um livro de vampiro porque está na moda. Não, meu filho, você não tem que escrever o que está na moda, você tem que escrever o que você quer escrever, né? O que que cala fundo no seu coração, né? Porque quando você terminar de escrever seu livro de vampiro, a moda já não vai ser mais vampiro, a moda já vai ser anjo, sei lá, zumbi ou sei lá o quê, né? Então, assim, você tem que escrever o que você acredita e trabalhar na escrita, né? Eu faço de vários grupos de escritores, eu vejo que tem muita gente que fica muito empolgada em estudar marketing, ver como atingir os leitores, isso, aquilo, outro. Isso é importante? É importantíssimo. Mas tem uma pessoa chamada profissional de marketing que é o especialista nisso, né? Você tem que ser profissional da escrita, né? Lógico que eu lembro sempre aquela frase do... Agora, quem escreveu Versos Satânicos, como é que é o nome dele mesmo? Salman Rushdie. Salman Rushdie, né? Eu vi numa entrevista dele falando, poxa, eu adoraria escrever meu livro, entregar para o editor e voltar para minha caverna para escrever o próximo. Né? Então, assim, o escritor tem que ser um pouco disso, né? Ele tem que gostar de escrever, né? Então, assim, beleza, ele sabia que isso não era possível, ele tinha que sair da caverna e fazer leitura, divulgar, blá, 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 tudo bem, você tem que fazer essa parte do trabalho e faz parte da função do escritor divulgar também. Mas, assim, é uma parte, digamos, menor e menos nobre, né? Porque divulgar, qualquer pessoa consegue divulgar. Você é a melhor pessoa para divulgar o seu trabalho, porque você conhece ele melhor, né? Mas, assim, se você pensar só em divulgar, você não vai ter o que divulgar, né? Eu vejo muito escritor assim, né? Que gasta 1 ano escrevendo um livro, 1 ano divulgando. Quando vai escrever outro livro, já passou 2 anos da publicação do primeiro. Quer dizer, ficou 1 ano sem divulgar, só escrevendo. Quer dizer, sem escrever, só divulgando. Então, eu acho que os pecados maiores são esses, né? Não encarar com seriedade e não ser sincero consigo mesmo, né? Investir tempo mais em tentar agradar o mercado do que, né, ser verdadeiro com o que ele acredita que deve escrever. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Alexandre, que vem um pouco da minha experiência também, né? Eu também sou roteirista, você é roteirista, eu também sou. Agora, eu cada vez tenho menos paciência com o roteiro, porque... E você é um roteirista dos bons, né? Um cara que trabalha bem com roteiro, né? Mas, para mim, eu estou cada vez com menos paciência na hora de haver essa transição para essa linguagem tão engessada que é a linguagem dos roteiros. Como que é isso para você? Você transita bem entre a linguagem literária e a linguagem do roteiro? Para você, vamos dizer, essa troca de chapéu é fácil ou é difícil também? Isso eu pergunto para todo roteirista, porque para mim é tão difícil que eu fico imaginando como que é para outro roteirista. Olha, pela forma que eu trabalho, eu acho que acaba sendo um pouco fácil, porque quando eu vou escrever, né, eu trabalho em cima dos personagens, elaboro, monto ali, né, quer dizer, defino ali quais são os personagens principais e, em algum nível de um pouco menor, os coadjuvantes.
eu defino um conflito que vai mover a história, e aí eu penso nos pontos de virada, né, onde a história muda de rumo por conta ou de um fato que não dê para evitar, ou de uma mudança de decisão dos personagens quanto ao rumo, e depois eu pego e penso nas cenas que vão acontecer. Né? Assim, é uma frasezinha, uma coisinha ali, pena, sem entrar no mérito muito do que é cena, mas escrevo tipo um resuminho de tudo que acontece. Então, no final, você tem uma coisa parecida com o que os roteiristas, né, de audiovisual chamam de outline. Você tem lá, digamos, 90 linhas, cada uma cena, e você consegue, em uma lida, você consegue ter noção da história como um todo. Uma vez que isso está pronto, eu pego, beleza, a primeira linha aqui, aquilo ali vai virar, né, 2, 3 páginas de texto, vai virar uma página de roteiro, sei lá, quer dizer, depende do que você vai fazer. Mas, assim, a minha curtição maior é elaborar a história em si, né? Eu fico encaixando as coisas ali, montando. Uma vez que a história é o quebra-cabeça, né? Exatamente. Uma vez que a cabeça está pronta, a história está encaixada, todas as tramas, né, em paralelo estão funcionando bem, aí beleza, eu vou escrever. E aí, quer dizer, se eu escrever aquilo como um roteiro, né, é uma forma de escrever. Se eu escrever aquilo como livro, é outra forma de escrever. Né? Mas ali eu estou só, digamos, dando a finalização em cima de uma coisa que já está pronta. Né? Como se eu fosse fazer uma escultura e tivesse as linhas gerais, e aí, para nós, essa escultura é cubista, então vou fazer os ângulos retos, né? Que é um roteiro, né? Que é meio cortadão, assim, né? Mas não, eu quero fazer uma coisa mais, né, clássica, mais arredondada, então vai na literatura. Mas, assim, eu não... o roteiro é chato, né? Um pouquinho de fazer, concordo com você 100%. Não dá o mesmo prazer da literatura. Mas não é, assim, uma coisa de outro mundo que seja muito penosa por conta desse meu processo de trabalho aí. Que você já sabe. E você trabalha sozinho, porque os roteiristas geralmente trabalham em dupla, né? Eu trabalho em dupla. Você trabalha sozinho? Depende. Em caso de roteiro, muitas vezes eu trabalho em dupla. Né? Eu faço um negócio, mando para outro cara, ele manda. E livro também, na verdade. Acabei de escrever anteontem um livro em dupla também, né? Com a escritora Cida Chagas, né? Depois escrevendo aos pouquinhos. Mas no roteiro, normalmente é dupla, mas eu já trabalhei muito sozinho também, né? Assim, pessoal, quero um curta-metragem assim, blá, 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 né? Eu pego e monto lá. Lógico, eu tenho uma interação maior, porque o roteiro é uma coisa mais de processo. Assim, é uma das primeiras partes para um processo que é criativo coletivo ali. Né? Então, não tem como fazer sozinho. E dependendo do que for, né, tá fazendo um roteiro de animação uma vez, né, eu estava revisando, na verdade, um roteiro de animação de um outro roteirista, e o pessoal que ia fazer a animação falou, olha, vem cá, né, além de revisar, dá uma ficada nisso, né, quer dizer, deram vários critérios lá, porque para você fazer a animação, fica mais barato você fazer de um jeito do que do outro. Então, você tem que pegar e dar uma ajustada em cima dos limites que você tem, né? Então, você tem uma coisa redonda que tem que encaixar no buraco quadrado, você vai lixando até caber ali. Né? Então, assim, o roteiro realmente tem essa característica de ser mais coletivo. Mas livro às vezes funciona assim também, né? Tem uns 2, 3 livros, né, que eu já escrevi com outras pessoas e funciona também. Maravilha, maravilha. Alexandre, fora isso, você é um cara múltiplo, né? Você também programa games, trabalha com games, né? E aí é uma pergunta, porque eu estou na área de literatura comparada, né? E o pessoal da literatura comparada é mais aberto assim para diversos gêneros, tudo. E uma coisa que eu via muito na faculdade não percam os games, prestem atenção nos games e lembre que por trás dos games existem narrativas. Né? Não percam as narrativas que existem por trás dos games. Eu sempre achei isso muito interessante. Isso é uma coisa importante para você nos games ou o que interessa mesmo é o jogo, é o lúdico? Como é que é isso para você? Pois é, eu já fui mais envolvido com esse mundo dos games, né? Que eu comecei escrevendo uns livros, né, de programação de jogos de computador e assim, desisti de fazer isso há algum tempo, porque na verdade eu tenho, acho que são 6 livros de programação de jogos de computador, né? Sendo que um deles foi escrito em inglês e um deles foi traduzido, o último foi traduzido para o português. Só que na verdade esses 6 livros são praticamente 2, né? Porque quando saiu uma tecnologia nova, você tinha que reescrever, né? Então, a cada 2 anos, você tem que acabar reescrevendo o livro. E é uma coisa muito cansativa, né? Então, meio que desisti de escrever livro. Você tem que estar se atualizando o tempo todo. Eu gosto até de atualizar. Só que chega um ponto que você tem que tomar uma decisão, né? Assim, você não tem tempo de fazer tudo, né? Infelizmente. Né? Então, eu acabei me afastando um pouquinho dos games, né?
Já tive alguns contatos com alguns colegas. Depois que eu me afastei da parte de programação, que eu fazia programação mesmo, eu tive alguns contatos nessa parte de roteiro que você estava falando aí, que é uma parte que eu gosto pra caramba também. Não é uma. A gente não tem muita oportunidade de trabalhar isso no Brasil, né? Até porque as empresas brasileiras trabalham mais com jogos mais simples, né? Aquele jogo que é só para jogador eventual, o cara vai ali, brinca um pouquinho e termina, né? Então, um jogo que tem uma narrativa longa, normalmente não acontece. Mas, normalmente a narrativa é uma das coisas que eu acho mais interessantes. Gosto da dinâmica, gosto das coisas de jogos também, mas quando você tem uma narrativa mais longa, assim, mais longa não, mas mais bem trabalhada, né? Aquilo ali te traz assim, é uma dimensão a mais, né? Eu estava vendo mês passado um jogo chamado The Witcher, né? Não tem tradução para português da palavra, mas virou até um seriado, né? É como fosse o bruxeiro, se a gente fosse traduzir, né? É um cara que caça monstros. E aí o jogo em si, ele começa a pergunta, como é que você quer jogar? Aí tem os vários modos, né? Tem lá o legendário, que é o cara, né, fica matando monstros o tempo todo, quase que morre. E tem um modo que é o story mode, né? Que é muito mais história do que jogo. Né? Então ele fala, ó, vem cá, temos que ir atrás da cidade para encontrar não sei o quê. Então você sobe num cavalo e vai para a cidade. Se você não quiser ir para a cidade atrás do que o cara falou, você vai para um outro lado, e aí daqui a pouco aparece alguém falando uma outra coisa. Então você consegue interagir, e aí entra a beleza do roteiro, né? Quando é um jogo bem feito, né, tem uma série de jogos que é maravilhosa quanto a isso, chama Skyrim, né, que é Elder Scrolls, que você tem, assim, N histórias em paralelo, você decide qual história que você quer seguir. Né? Você quer seguir para cá, tem uma coisa, quer seguir para lá, tem outra. Né? Então, assim, é um trabalho de criação, né, que o roteirista do futuro, provavelmente, o escritor, talvez tenha que trabalhar muito mais. Né? Ainda mais com as tecnologias novas, né? Porque já tem, né, alguns filmes hoje em dia, que hoje em dia a gente aqui no Brasil teve uma vez só, mas já teve, né, no seriado Black Mirror, né? Que você vai assistindo o filme na televisão e você fala, e agora? Você vai para a direita ou para a esquerda? E aí, de repente, se você quiser ir para a direita, acontece uma coisa, se quiser ir para a direita, é outra coisa. É um filme que é quase um jogo, que você escolhe rumos. Então, agora imagina isso, como é que você vai fazer isso dentro de um livro, né? Ou como roteirista. Você tem que pensar uma história, mas é uma história com um monte de finais diferentes, um monte de meios diferentes. Né? Você tem aí uma forma narrativa, né, complexa que é super interessante. Né? E tem alguns livros que trabalham esse tipo de coisa, né? A Ângela Lago chegou a trabalhar isso, né? No Chapeuzinho Vermelho. Você entrava no site e você podia acompanhar a história pelo ponto de vista do lobo, do Chapeuzinho, da vovó, do caçador. Conforme você clicava, a história era contada de um jeito. Né? Muito interessante. Né? Não, deixa eu achar aqui. Até que tem aqui um outro bem interessante, por exemplo, não é a mesma coisa, mas também nessa linha, é o Jogo da Amarelinha, do Cortázar. Né? Sim. Que você tem esse livro fez uma sucessão. Né? Um monte de narrativas possíveis. Né? Dependendo da ordem de você ler, né, a história vai ser diferente. Não é exatamente isso, mas é isso. Né? Quer dizer, como é que eu escrevo um livro que tem muitas narrativas diferentes? Né? Que pode ser lido de forma diferente. Né? Então, é uma coisa que eu, particularmente, me apaixono por essa parte de trabalhar a estrutura. Né? O último livro que eu escrevi, que eu estou terminando de revisar ainda, são 3 narrativas diferentes, em paralelo, com o mesmo personagem, né? Mostrando momentos diferentes da vida dele, sendo que alguns momentos são totalmente diferentes do outro. Né? Então, tem coisas que você só vai descobrir que é o mesmo personagem no final da história. Então, gosto muito disso, de buscar uma narrativa sofisticada, mas, ao mesmo tempo, de uma forma simples, que o leitor não vai dar nó na cabeça. Ele tem que ler, gostar, e o leitor que, de repente, um pouco mais sofisticado, ele vai trabalhar em cima das narrativas, vai ver as nuances dos relacionamentos, né? Quer dizer, a minha, digamos, o meu maior desejo dentro da parte de escrita é justamente isso, né? Equilibrar a parte do profundo com o simples, né? Como é que você feito mais complexo, contando de um jeito que mesmo a pessoa que está lendo de um jeito simples vai se divertir. Né, sem ficar aquele negócio muito academicista, né, que de repente só acadêmico consegue entender, né, que aí acho que perde um pouco da graça da coisa. Maravilha. Você é um dos escritores da Casa dos Autores, né, que é um instituto criado para estimular a leitura no Brasil, né? Fala um pouco sobre a casa. Eu fiquei curioso um pouco sobre o que seria a Casa dos Autores, qual a sua relação com ela, se eles
Que tipo de estratégias eles usam para estimular a leitura? Como que vocês trabalham na Casa dos Autores? Na Casa de Autores, a gente... Bom, é um instituto, né? A gente já é uma OCIP, né? Uma organização aí que a gente já tem um CNPJ, já foi reconhecido e tudo mais, aí já faz algum tempo. A gente existe faz uns 12 anos. E a gente trabalha sempre com um grupo pequeno, né? São aí 20, no máximo 24 escritores, aí às vezes entra um, sai outro, mas a gente mantém essa quantidade aí, flutuando aí entre 20 e 24 pessoas, né? E a gente organiza normalmente para fazer ações, bom, são bem variadas, mas assim, por exemplo, a Feira Literária de Pirenópolis é uma coisa que a gente criou a primeira edição lá atrás e continuamos mantendo. Então agora esse ano, acho que vai ser a 12ª edição esse ano, se não me engano. É um negócio que já entrou para o calendário de eventos da cidade. E é uma feira literária que o nosso objetivo desde o início foi ser um pouco diferente das outras. Não quero fazer uma feira literária para simplesmente fazer um oba-oba em cima do escritor ou coisa parecida, né? A gente queria estimular a leitura na cidade. Então, a feira mesmo, tipo o Flip da vida, ela acontece, por exemplo, sexta, sábado e domingo, 3, 4 dias assim no final de semana. Só que desde a segunda-feira da outra semana, e na verdade nos meses anteriores, né, os escritores estão trabalhando com as escolas da região. Tá? Então a gente vai nas escolas, visita as escolas, fala sobre um pouco o que é arte de escrita, conversa com os alunos. E essa última semana da Fliperi, a gente tem um momento da itinerância, que a gente chama, em que o escritor fica passando nas escolas, né? Então todas as escolas recebem ali 1 ou 2 escritores que vão conversar com os alunos, falar dos livros, quer dizer, dar uma estimulada na leitura mesmo para os alunos. Né? Então é uma coisa legal que você vai além. Né? Então você começou ali na feira literária, né? Quando a gente começou 12 anos atrás lá em Pirenópolis, o pessoal assim, da cidade não participava muito. Daqui a pouco, quer dizer, hoje agora com 12 anos de feira, a gente percebe que os professores estão indo atrás, tem aluno que, poxa, formado há 12 anos atrás já, ele quer fazer a coisa acontecer, os alunos querem expor os trabalhos deles durante a feira literária, mostrando o que foi que eles escreveram, o que foi que eles produziram dos livros que eles leram. Né? E isso a gente também está reproduzindo em muitas escolas. Então, aqui em Brasília, a gente tem algumas escolas que fazem café literário, chocolate literário, não sei o que lá. Então, a gente pega esse modelo e tenta levar para as escolas para brincar, né? Como é que você estimula os alunos a ler? Né? Então, quer dizer, esses últimos meses mesmo, eu fiz muito, não só em Brasília, né? Live com os alunos. Então, a gente conversa com os professores e fala, vem cá, né? Vamos estimular os alunos a ler? Vamos marcar um bate-papo com os escritores? Então, a gente marca uma live, te bate um papo, conversa com os alunos, explica como é que é. Teve aluno que chegasse e vai conversar, tá conversando com um aluno aí de uma escola bem do interior mesmo, e teve um aluno que falou, poxa, eu não sabia que existia escritor vivo. Porque na cabeça dele é aquele negócio, né? Machado de Assis, né? Monteiro Lobato, é só coisa de antigamente, né? E aí você conversa, a criança, né, torna palpável aquilo e você fala, então você vê que gera um estímulo. O feedback dos professores é que os alunos ficam empolgados. Né? Então, muitas vezes, às vezes, o livro que eles estão lendo não é nem um livro meu, né? Mas aí você pega, dá uma lida no livro, fala, comenta, conta a história ali, eles perguntam, pô, como é que você escreve um livro? Então, você acaba estimulando a leitura através disso, né? Em cima de ações, principalmente, a gente já organizou, além da Fliperi, a gente já organizou um monte de feiras literárias em várias cidades aqui próximas de Brasília mesmo, mas é muito em cima disso, né? Feiras literárias e escolas, embora a gente tenha outras ações aí também, né? É um grupo bem engajado de escritores, né? Que, assim, é interessante essa parte aí, né, de estímulo da leitura, e tem essa parte que vocês também na UBE têm, né, de um aprender com o outro, de bater papo, de fazer essas entrevistas, né, essa troca de experiências também, que é muito importante. Mas é uma experiência de sucesso, já tem 12 anos, então é uma coisa que vem sendo positiva, né, pelo que tudo indica. Né? Sim. Não, essa Fliperi, que eu acho que é o nosso maior sucesso aí, quer dizer, ela já entrou no calendário de eventos da cidade, então, quer dizer, você já trocou de prefeito 3 vezes e continua existindo, né? Porque é difícil, né? Cada vez que entra um prefeito, você tem que convencer que aquilo é importante, que leitura é importante e tudo mais. E aí, quer dizer, uma vez que entrou no calendário da cidade, a coisa começa a acontecer mais fácil, e aí você começa a ter mais apoio da própria cidade, exatamente, né? Poxa, vou ceder para vocês um espaço, uma tenda, vocês podem falar no cinema da cidade aqui. Quer dizer, o que no início você tinha que fazer tudo, agora já começa a própria cidade a participar também, a querer, né, ajudar a construir, né? Porque eles viram a importância daquilo. Né? Então, e agora tem sido toda ela remota, toda com live.
Ano passado a gente fez uma edição quase toda remota, esse ano vai ser em setembro, de 4 a 12 de setembro, então a gente está vendo como é que vai ser. Provavelmente vai ter a maior parte em live, mas talvez tenha alguma coisinha, né, presencial, mas assim, está vendo o que quer, né? Provavelmente em setembro não dê pra fazer nada muito presencial ainda, né? Maravilha. Alexandre, você escreveu Quilombos e Quilombolas, Passado e Presente de Lutas. Escreveu também O Ruru, em que um menino negro sofre bullying por seu nome e acaba descobrindo a gloriosa origem dele, né? O Ruru é uma palavra swahili, língua banta, para liberdade, né? E é um movimento socialista centrado na teoria do internacionalismo africano. Como é ser branco e escrever sobre tais assuntos? A questão do lugar de fala pesa? Você chegou a ser incomodado por isso? Como que é? Tem até umas histórias engraçadas, né? Porque me perguntam sobre isso mesmo e eu não me acho eu não acho que eu seja branco, né? Assim, eu sou gente, né? Eu, quando era criança, né, a minha mãe saía para trabalhar e me deixava para cuidar com a Dona Maria, que era uma senhora negra, né? Eu lembro que até uma certa idade, assim, né, uns 5, 6 anos, eu era meio decepcionado de não ter a cor da Dona Maria, porque eu achava tão bonito, né, a cor negra dela. E aí, quer dizer, eu escrevi esse Uhuru, que era um roteiro de filme que não foi produzido, acabou virando livro. Escrevi o Quilombos e Quilombolas, que é falando sobre esse histórico negro. E quando eu fui publicar o Quilombos e Quilombolas, na verdade eu escrevi para uma editora por encomenda, e depois uma outra editora acabou publicando, porque a encomenda era para entrar para um programa do governo que acabou não saindo. Quando a Masa quis publicar, que é uma editora especializada em autores negros, eles viram, revisaram, tudo mais. Aí a moça me mandou um pedido, manda uma foto para a gente botar aqui na contracapa. Aí eu mandei a foto e ela mandou um e-mail de volta. Você é branco! Com exclamação. Aí eu respondi, tá, desculpa, né? Tipo assim, né? Não estou autorizado, né? Não, tipo assim, né? Brincando, né? Não tem problema nenhum, do mais. Mas realmente, assim, até eu lembro que teve uma escritora que eu estava conversando há pouco tempo, que tinha me perguntado, né? É negra, me perguntou, por acaso, se eu já tinha namorado alguma mulher negra, né? Aí eu falei, não, né? Nunca namorei. Aí depois de uns 10 minutos, não, peraí, eu namorei sim, né? Só que na minha cabeça ela não era negra, né? Era uma mulher. Tipo assim, tem que parar e pensar e recapitular para não, vem cá, né? Já teve, assim. Porque eu acho que a pele é uma mera circunstância genética ali, né? Dependendo do gene, a pessoa pode ter até pais negros e nascer com uma cara mais branca e vice-versa. Então, assim, né, nunca tive problema de alguém achar ruim de eu escrever sobre, né, temas mais focados em, sei lá, literatura negra pelo fato de eu ser branco. Mas também, assim, se tiver, eu acho que não acho que vai gerar um grande transtorno, não. Não, maravilha, maravilha. Você escreveu O Mistério do Facebook do Futuro, né? que é um livro juvenil, né? Um juvenil, né, Alexandre? Isso Isso, Aí me deu uma curiosidade, né? Aí não sei se isso você chegou a pensar no livro, confesso que não li o livro, né? Mas como você acha que seriam essas postagens do futuro? O que você acha que elas mostrariam? E aí, levando um pouco para o momento em que a gente está vivendo, principalmente em termos do Brasil de hoje, você tem esperança? Bom, a história do Facebook do futuro, né? Só para falar rapidinho aqui, a ideia é o quê? Que cai um raio perto da casa do menino, né? E o Facebook dele começa a mostrar postagens do futuro, né? Dali uma semana e tudo mais, né? E aí quando ele se convence que aquilo ali é verdade, ele descobre que vai acontecer, que ele acha, né, que vai apanhar do menino da escola e tenta evitar, e quanto mais ele tenta evitar, pior fica a coisa, né? Esse foi um livro até escrito por encomenda, né? De outros 3 da série aí, né? Que o editor falou, era um livro para crianças de 9 a 12 anos, 60 páginas, com tecnologia, acabou saindo disso aí, né? Virou uma sériezinha. Mas eu não sei dizer exatamente como é que seria o Facebook, uma postagem. Se hoje eu recebesse uma postagem do meu Facebook daqui a um ano, né, o que eu estaria falando. Mas quanto especificamente a questão da esperança, eu estou, assim,
bem tranquilo, porque não é nem esperança para mim, eu acho que é uma certeza. Né? A gente está passando realmente por um momento muito doloroso. Né? Eu, na semana passada, né, tive doente, assim, achei que eu pensei que ia morrer, né? Sendo bem sincero, não era Covid, mas eu pensei que ia morrer, porque já estava no segundo antibiótico, o negócio não estava resolvendo, a coisa esquisita. Então eu saí de casa para ir no médico, eu botei o lixo para fora, eu arrumei a casa, eu peguei 2 livros, um casaco, sei lá, falei, vou chegar no médico, o cara vai mandar internar agora, né? Então já deixa eu levar pelo menos 2 livros para poder ler e alguma coisinha para eu aguentar a internação. Aí cheguei lá, o médico falou, olha, na verdade isso aqui não tem nada demais, vamos trocar, bota um outro antibiótico aqui, né, terceiro, que vai resolver, e realmente resolveu. Mas esse momento de desespero, por assim dizer, acho que eu vou morrer, foi super bom, porque eu parei e pesei um monte de coisas na minha vida, né? E por mais que tenha sido sofrido esse momento, né? Eu já perdi pessoas da família e tudo mais nesse último ano, né? É, eu acho que é uma coisa, por isso que eu falo que não é esperança, é uma certeza, é uma coisa positiva, porque a gente está tendo uma oportunidade única na história da humanidade. Por que única? Porque já teve outras pandemias, mas dessa vez está todo mundo sabendo, e está todo mundo sabendo online todo, né? Se morreu X pessoas, né, do outro lado do mundo, a gente sabe aqui no Brasil, né? Então tem esse clima grande de caramba, né? Existe uma desgraça no ar, né? E por que isso é bom? Porque as pessoas estão muito preocupadas em ganhar a comida do dia seguinte, ou muito preocupadas em gastar o dinheiro que ganharam no dia anterior, né? São os dois elos, né? Quer dizer, o cara que está embaixo e o cara que está em cima, só gastando dinheiro, e o cara que está lutando para ter um pouquinho de dinheiro. Nessa ânsia de só olhar reto para frente, as pessoas acabaram perdendo de vista o que é importante. À medida que você, mesmo que não morra ninguém que você conheça, né? O que é difícil, você está informado que tem um monte de gente em volta caindo, você fala, caramba, né? Será que eu estou dando valor para a coisa certa? Né? Por mais que eu precise comer amanhã, será que eu não tenho que me preocupar também com alguma coisa além da comida? Né? Será que eu não tenho que preocupar, né, comigo como ser humano? Né? Quer dizer, se eu tenho dignidade, se eu posso fazer alguma coisa a mais para mudar a minha situação, para mudar a situação das outras pessoas. E o cara que está gastando muito item, né? Quer dizer, acho que só frente à face da morte que tem certas pessoas que param para pensar se estão seguindo no caminho certo. Então, assim, a minha ideia é que talvez não daqui a um ano, mas daqui a uns 2, 3, 4, 5 anos, as pessoas vão olhar para trás e falar, caramba, foi um período muito pesado, mas foi um período de renovação, né? Um período que você para, dá uma porrada para você, né, respirar e poder crescer como ser humano, né? Então, realmente, a minha esperança é que a gente saia disso, como humanidade, um pouquinho melhor, né? Vou dizer, tem muita gente que vai desperdiçar essa oportunidade, lógico, né? Isso é fato. Tem pessoas que vão passar por tudo isso, no dia que tomar a vacina vai sair fazendo as mesmas besteiras, pisando em cima dos outros ou ignorando tudo que é importante. Mas vai ter muita gente que vai pensar, né? Então isso como humanidade, pensando como um todo, se 10% da humanidade botar a mão na cabeça e mudar um pouquinho as atitudes, eu acho que vai ser uma grande coisa. Né? Por isso eu acho que sim, muita esperança de que o futuro vai ser melhor por conta desses aprendizados que a gente está tendo agora. Bacana. Meio mecânico, né? Mas tudo bem. Não, não, mas eu acho bem possível isso que você está falando. Eu acho que eu concordo com você. Né? Ainda um pouco, porque isso que você acabou de falar não deixa de ser uma visão política também do que está acontecendo, e ainda um pouco dentro da política. Né? E até aproveitando o fato de você estar em Brasília. Como é que estão soprando os ventos em Brasília hoje? O que está circulando por aí hoje? Está certo que a gente, em confinamento, a gente não ouve muito o que anda nas ruas, mas o que está sendo dito hoje aí em Brasília, qual é a sua visão? Ontem eu recebi, inclusive, um amigo comum nosso, o Cajano, estava preocupado, um monte de portugueses ontem mandou mensagem para mim achando que a coisa aqui no Brasil estava feia e que a gente estava caminhando para um golpe. Né? Como que você está vendo isso aí mais de perto? Bom, confesso que esse não é meu lado forte, tá? Que realmente Tá.
eu tenho uma visão muito crítica, assim, no sentido de ser objetiva mesmo, né? Eu acho, né? Sobre essa questão toda política, né? Eu vejo, né, hoje em dia, que tem um grupo muito grande que defende um grande ídolo como um salvador da pátria, e eu tenho do outro lado, eu tenho um outro grupo muito grande que defende um ídolo como salvador da pátria, né? São dois grupos que são iguais na minha cabeça, né? Cada um acha que vai ter uma pessoa que vai salvar o Brasil, quando na verdade a salvação do Brasil está na mão de cada um de nós, né? Não adianta eu eleger uma pessoa achando que ela vai salvar o mundo, porque não vai salvar, né? Até porque qualquer pessoa que chegue numa posição de governador, de presidente, ou que seja, ela acaba fazendo acordos, né? Então a gente percebe que apesar de tudo, né, coisas acontecem para um lado, acontecem para o outro e o país está indo em frente, né? Então, quanto especificamente à questão do golpe, eu tenho, né, é, conversas de corredor, como você fala, né? A gente não tem muitos corredores hoje em dia para tomar cafezinho, mas ainda assim eu acho que não tem a mínima chance de acontecer um golpe, pelo menos a percepção das pessoas que eu andei conversando, né? Assim, houve realmente algumas, digamos, turbulências, algumas rupturas e tudo mais, mas não tem, digamos, um clima para isso, né? A gente está ainda numa coisa muito de solução de problemas, né? A gente está passando por uma crise e por mais que as pessoas acreditem, né, algumas pessoas acreditem que a crise está sendo agravada pelos posicionamentos de uns ou outros, ainda assim existe um grande respeito de lado a lado pela, digamos, pela coisa institucional básica, né? Não vou dizer que a Constituição é respeitada em todos os níveis, mas pelo básico da Constituição. Então, um golpe aberto, né, não seria uma coisa que aconteceria. Você poderia ter um impeachment, como já aconteceu, né? As pessoas que não concordam, o movimento aqui, ali, mas nada que vá acontecer de um lado para o outro. Mas, de novo, né, como eu não tenho o Facebook do futuro, né, não dá para saber, né? Pode ser que amanhã a gente acorde que nem o 1º de abril, né, de 1964 aí com uma surpresa no colo. Mas, assim, não me parece que haja clima para isso, não, dentro das conversas de corredor que eu vejo. O Cajando, ele é um pouco assustado. Ele é o cara que... Não, assim, é o cara que me pegou pela mão e me fez ser escritor, né? Se ele não fosse o Cajando, eu não seria escritor hoje em dia, né? Então, toda vez que eu tenho que agradecer alguém, eu agradeço o Cajando em primeiro lugar, né? Mas ele é muito ligado nas crenças dele e acaba ficando assustado e vendo esses sinais por conta da visão dele de um dos extremos olhando para o outro extremo, né? Então, quanto mais longe você está de um lado, pior a sua visão, né? Por isso que eu prefiro ficar numa posição mais central, que eu consigo ver todo mundo e ter uma visão do que presta de cada lado, né? Se é que presta alguma coisa. Legal. Eu sei que o Rogério está preocupado, que já estamos chegando aí no nosso tempo. Eu vou fazer a última pergunta para você, Alexandre. A pandemia permitiu que você trabalhasse mais? Eu faço isso porque quando começou a pandemia, quando começou a falar em confinamento, eu falei assim, puxa, agora eu vou trabalhar para burro, agora eu vou ficar em casa, não preciso mais sair, e me ferrei, cara. Trabalhei menos do que eu trabalhava antes da pandemia, porque eu esqueci que agora tinha o serviço de casa para fazer também, né? E é um serviço que não rende, né? Um serviço pesado, repetitivo, todo dia a mesma coisa. Então, assim, rendeu para você. No que você está trabalhando, o que a gente pode esperar aí, né? Quais são os seus projetos aí em termos de trabalho? Pois é, render, eu acho que não rendeu mais nem menos do que antes, né? Quer dizer, eu lancei, né, acho que 2 livros no ano passado, mas os 2 já estavam mais ou menos escritos. Eu terminei um livro faz 2 dias, tinha terminado um outro, né, no final do ano passado, que estou revisando. Estou produzindo um outro agora, me convidaram hoje para fazer um livro também a 4 mãos. Então, assim, eu estou produzindo no mesmo ritmo que eu produzia antes. Eu, quando tenho pouco tempo, eu acho que eu produzo mais, né? Porque fala, poxa, eu tenho que fazer aquele negócio e entregar aquilo ali. Então, eu acordo mais cedo, assim, eu funciono muito bem com prazos, né? Então, assim, esse livro que eu terminei mesmo ontem, sei lá, né? O Franco, da editora Franco, é um dessa série infanto juvenil aí do Facebook Futuro, né? O 4º livro da série. Faz um livro assim, assim, assado. Beleza, né? Quer dizer, eu passei para ele a ideia, beleza, pode fazer. Para quando você quer o livro? Para maio.
Para maio, ele me pediu esse livro em novembro do ano passado, né? É um livro que eu teria escrito em um mês. Eu levei 4 meses para escrever porque era para maio. Se ele tivesse pedido para dezembro, eu tinha escrito em um mês e meio ali, que foi no mês de novembro, e estaria pronto em dezembro. Mas quando tem muito prazo, eu acabo procrastinando. Eu acho uma maior dificuldade de todo escritor é procrastinar. Por isso que eu faço vários projetos em paralelo, né? Porque aí, pô, hoje eu não estou com saco de escrever isso aqui. Tá, vou pegar e escrever o outro. Então, vou escrevendo um, organizando o outro. Então, vou fazendo várias coisas. Então, quando sai, às vezes sai 2 ou 3 ao mesmo tempo, né? Mas realmente a pandemia, por culpa minha psicológica, né, de procrastinação, não foi mais produtivo, né? E assim, do trabalho mesmo, porque, né, como todo bom escritor, eu tenho que ter um trabalho extra para poder pagar as contas. E aumentou, né? Eu estou trabalhando em casa, 8 horas por dia, mas assim, são 8 horas bem recheadas, né? Porque eu acho que o chefe fica com medo de você não estar trabalhando e passa muito mais serviço do que você passaria normalmente, né? Então acaba que aquelas 8 horas ali, se sobrasse um tempinho para trabalhar, não sobrou nada, né? Você gasta 8 horas ali, né? Então, realmente não foi nada muito produtivo, né? Mas vamos lá, né? Se acabamos aí, né? Parece que tem uma fila de perguntas já aqui. Isso, é. Agora, Alexandre, então o que me sobra aqui agora é agradecer as suas respostas. Obrigado. E passar a bola para o Rogério, que tem gente aí querendo fazer pergunta. Tá bom? Obrigado, Ricardo. Pelo que eu consegui olhar aqui, o pessoal que quer perguntar, em primeiro lugar, a Dulce, que já fez uma pergunta lá atrás. Dulce, daqui a pouco, só um segundinho. O Eliakim, que está lá no YouTube, eu acabei não dando boa noite, né? O YouTube está animado lá. Éder, o próprio Eliakim, a nossa diretora, Cássia, pessoal da Letras e Caminhos, pessoal de uma outra página que é Posso Contar? Interrogação. Estão todos lá no YouTube, então boa noite a todos. Tem uma pergunta do Eliakim, que é um dos nossos diretores, ele está assistindo pelo YouTube. Tem uma pergunta do Sibila, o Sibila diz que é uma pergunta... Teve um diálogo aí, o Sibila disse que é uma pergunta meio chata, e o, e o Alexandre já disse que se ele quiser, ele não... Se ele não quiser, ele não responde. Então, vai ser a terceira. E o Renato me perguntou também... se podia perguntar, é o quarto da fila. E, Walter, você está com a mãozinha levantada. Você quer fazer uma pergunta também? Não, Sim? não, obrigado. Viu? Ah, tá. É que a mão estava aí levantada. Estava não aparecendo no chat aí. Então, a gente tem essas 4 perguntas. Dulce, você escreveu a pergunta, mas você não quer fazer pelo microfone? É melhor, porque eu até não entendi muito bem a pergunta dela. Não sei exatamente o que ela quer que eu... E, Dulce, fechou o microfone. Abre de novo, por favor. Agora sim. Com relação ao que eu vi no seu site oficial, que você fala dos textos que são muito acadêmicos ou textos assim mais tendendo para a erudição e textos mais acessíveis, né, para que realmente sejam divulgados. Nesse contexto de suas opiniões, eu gostaria de saber se, por acaso, você faria alguma consideração com relação à personalidade do escritor ao redigir o seu texto. Porque, veja bem, eu penso no seguinte: mesmo um bilhete, uma carta, através de bilhete de carta, você já tem alguma indicação de personalidade da pessoa. Uhum. E a personalidade é algo assim que ela está anterior ao ato de escrever. Quer dizer, o ato de escrever, ela contém, através da escrita, nós chegamos a indicações de personalidade. Se você estuda a escrita, por exemplo, dos grandes, de qualquer escritor, o cara era assim, era assado, tinha essa tendência, tinha essa característica. Então, como é que você consideraria essa dimensão de personalidade na elaboração de um texto? Teria lugar na sua visão, na sua análise? Bom,
Eu não sei se eu entendi muito bem o fundo da tua questão aí. Mas eu acho que assim, eu lembrei de uma outra questão aqui que talvez esteja até associada, né? De eu escrever, por exemplo, no meu primeiro romance, O Nome da Águia, que eu publiquei em 2006, o personagem principal ele é brasileiro. Só que é um brasileiro que ele trabalha como professor numa universidade nos Estados Unidos, e a história toda se passa na Alemanha, né? Boa parte na Alemanha, um pouco na Inglaterra, tipo assim, né? E aí algumas pessoas perguntaram, e toda a mística em torno da história, né? O fundo da coisa, é em cima do passado histórico, né? Cristão e hebraico aí, né? De 5 mil anos atrás para cá. Né? E a pessoa, por que você não escreve sobre temas brasileiros? Né? Aí a minha posição é a seguinte: eu sou brasileiro, né? Eu não tenho que escrever sobre Saci Pererê para ser reconhecido como um tema brasileiro, né? Um tema brasileiro é qualquer tema que um brasileiro escreva, né? Então, eu não tenho como fugir, né? Chegando ao ponto, né? Não tenho como fugir de ser brasileiro. Né? Da mesma forma, eu acho que eu não tenho como fugir da minha personalidade. Né? Então, o texto, com certeza, vai refletir a personalidade do escritor. E tem gente que gosta de falar bonito, né? Gosta de falar de uma forma sofisticada. Né? Eu gosto de falar e gosto de escrever como se eu estivesse sentado ali do lado da fogueira de noite, batendo papo com a pessoa. Então, assim, é o meu jeito, do jeito que eu falo, é o jeito que eu escrevo. A pessoa que lê vai reparar que é a mesma coisa. No entanto, por exemplo, no meu segundo romance, né, Nas Incríveis Memórias de Samuel Duncan, eu já trabalhei de um jeito, foi até legal, né, porque um leitor crítico que eu passei é um senhor que na época estava com quase 80 anos de idade, né, e o protagonista da história, ele é um personagem que tem mais de 80 anos de idade, né, vai ter perto dos 100 lá ou mais, né, e o leitor que falou, cara, adorei porque parece que é um cara mais velho que eu. Então, provavelmente, ele já puxou para esse lado. Então, acho que o escritor ele não consegue deixar de colocar a personalidade dele no texto. Né? Agora, bom, acho que é isso. Né? O que eu, às vezes, critico é o excesso de erudição. Né? Eu lembro de um texto que um amigo meu escreveu, mencionar só, acho que o primeiro e o segundo parágrafo lá, né? Na época do segundo grau, né? Ensino médio hoje em dia. Ele escreveu só de brincadeira. Né? E não tem nada demais, se você prestar atenção nas palavras. O problema todo é que quando você começa a botar muita palavra pouco usual junto, gera um efeito esquisito. Né? O texto é do André Barcelos, chama Conforme o Combinado. Né? Então é o seguinte, urge a necessidade, que graça pelo globo, de uma posição ideológica neutra. Todavia, mediante as circunstâncias crônicas em que vive o mundo, torna-se inconcebível tal candura cotidiana. É deveras auferível assaz impregnação do odor fétido feérico que lhe conta as coisas, o odor metafórico que exercem os pecadores militantes e juramentados. Esses membros recalcitrantes aludem tal situação como ingenuidade, digamos, hercúlea, e seria debalde tentarmos, no esforço suburbano, censurar essas vidas flutuantes. E aí vai. Assim, na época, ele escreveu o texto, a gente decorou e a gente ficava conversando, né? Quer dizer, pegava um pedaço do texto, emendava com mais um pouquinho e ficava batendo papo no correr de 2, 3 páginas ali, a gente transformava em meia hora de conversa enquanto a gente estava no ônibus e as pessoas em volta olhando assim, esses caras estão falando inglês ou português, né? Que língua é essa? Né? Mas, tipo assim, esse tipo de coisa que eu critico, né? Que você se distanciar do leitor para poder impressionar a academia. Eu acho que você consegue impressionar a academia sem se afastar do leitor. Né? Não acho que seja errado também se você quiser se distanciar do leitor, porque cada um tem a sua vontade, a sua coisa ali. Né? Mas, na minha cabeça, o ideal é você tentar chegar no meio do caminho, né? Fazer uma coisa erudita assim, mas que não exclua uma pessoa que de repente teve um ensino básico, um ensino médio, mais ou menos, de uma escola pública. Isso é muito difícil. Que é a maior parte, eu acho né? que isso é a maior dificuldade, porque a personalidade, no meu entender, aliás, é um dos temas do meu trabalho de pesquisa, né? Ela é composta de várias dimensões. Então, ela tem a dimensão mais ligada ao organismo, ao pessoal, ao físico mesmo, ao biológico, e ao social, quer dizer, ao meio ambiente, como é que a pessoa foi educada, quais as interações que ela tem com esse meio. Aí você forma, a personalidade vai se construindo junto com a inteligência. Então, na hora de escrever, isso aparece quase que espontaneamente. Então, às vezes, pode ir mesmo para um lado, sei lá, que
não se consideraria popular, se consideraria necessidade de mais conhecimento para entender o texto. Então, eu acho um campo extremamente difícil se um escritor diz, eu quero escrever dessa maneira, eu quero escrever, porque sempre vai aparecer uma dimensão muito pessoal, muito própria dele, e que vai ser o traço da personalidade dele, que é difícil a própria pessoa esconder isso. Eu acho que aparece de qualquer maneira. Né? Eu falei, né? Eu não consigo deixar de ser brasileiro, eu não consigo deixar de mostrar. Agora, sim, os textos do Humberto Eco, por exemplo, adoro, né? Só que toda vez que eu leio, eu me sinto burro, né? Porque eu sei a cada 10 referências dele, eu entendo 2. Então, assim, é divertido, mas é para poucos, né? A pessoa que escreve mais assim, ela tem que saber que está escrevendo para poucos, né? Sim, agora existe o componente também da educação, quer dizer, mesmo na escola primária, que é justamente onde começa o estudo do texto, e pedir para a criança descrever isso, descrever aquilo, contar. Então, isso já é uma maneira de fazer com que a pessoa, desde criança, entre em contato com várias formas de descrição, várias formas de escrita. Me parece que aí entra esse componente da educação, quer dizer, para não se ferir, vamos dizer, uma tendência de personalidade, que isso existe, é inevitável, é inerente, a educação precisa dar elementos para que a criança, depois o jovem, depois esse adulto, entender que ela vai ter textos diferentes, ela vai ter literatura diferente, ela vai ter escritores diferentes, escritores que têm uma linguagem X e o outro que tem uma linguagem Y diferente. Então, aí existem as duas visões, eu acho, na minha opinião. Sim, sim. Quer dizer, só pensar no escritor, aí ele vai ter que ser entendido, porque senão, não, mas o leitor também necessita ter uma bagagem de conhecimentos e de exercícios de leitura que façam com que ele entenda. E se alguma coisa vai procurar num dicionário, ou vai trabalhar, vai dialogar. Então, aí já é um outro componente que não pode ser esquecido. Eu acho que é um campo da escrita, para mim, não sou professora de literatura, meu campo não é a literatura em termos de academia, meu campo já é a psicologia, a inteligência, mas eu acho que esses dois elementos têm que estar presentes. O escritor, os textos e quem vai ler. Que bagagem ele tem para ler, que bagagem ele tem para entender. Dulce. Então, isso aí é necessário, quer dizer, é necessário você trabalhar com essas dimensões todas. Uma não está separada da outra. Sim, sim, sim. Dulce, na minha posição. Só passarmos a palavra para o próximo, pode ser? Obrigada. Obrigado, Dulce. Obrigado. O Eliakim, que está no YouTube, ele pergunta o seguinte, Alexandre, você disse que você escreve um roteiro para escrever os seus romances. Você tem alguma técnica específica que você usa, como cena de virada, por exemplo, ou jornada do herói, alguma coisa desse tipo? Eu vou tentar até responder mais rápido, porque também não sei quanto tempo vocês demoram, né? Mas eu mesmo tenho um compromisso daqui a pouquinho. O que eu sigo normalmente é o que eu chamo de jornada da trama contemporânea, né? Que é uma coisa que eu apresento no Bíblia do Escritor, né? Que a jornada do herói, ela amarra muito em cima de uma jornada de herói, né? Quer dizer, normalmente é um personagem com arquétipo masculino que vai passar por uma série de provações para tentar, né, recuperar alguma coisa ou salvar o mundo ou qualquer coisa parecida, né? Uma jornada de transformação aí, como fazendo um paralelo com a entrada na puberdade aí do personagem masculino, né? A jornada da heroína, né, que já foi inventada depois aí nos anos 60 e 70, em contraposição com isso, é uma jornada de descoberta interior, que também é interessante, mas as duas são muito amarrantes, assim,
sei nem se existe essa palavra, né? Mas as duas amarram o personagem dentro de uma coisa, né? O que eu trabalho com essa jornada que eu chamo de personagem, como é que é, trama contemporânea, eu trabalho nos pontos de virada sem amarração nenhuma. Então, eu penso em 5 pontos de virada para a trama, né? Então, tem um ponto inicial onde aparece o problema, um ponto final onde o problema é resolvido, né? Um ponto, 2 pontos intermediários, mais ou menos, né, equivalentes também, onde o personagem, quando aparece o problema, normalmente ele resiste ao problema e tenta enfrentar o problema com as ferramentas que ele tinha. Em algum momento ele fala, não vai dar certo isso, eu tenho que mudar minha estratégia. Então é o segundo ponto de virada, né? No terceiro ponto de virada, ele decide mudar novamente a estratégia, falando, poxa, né, eu vou ter que entrar de cabeça nisso e queima todas as pontes. Ele larga para o passado o que ele era e passa a ser uma pessoa nova, né? E no quarto ponto de virada, quando ele, né, digamos, ele tem uma última mudança onde tudo parece que não pode piorar, mas piora por conta ele, sei lá, né, no momento que ele decide dar o último passo em direção àquela transformação lá. E aí no final, quer dizer, o último ponto de virada ele resolve o problema e pronto. E aí, quer dizer, essa questão pode ser interior, pode ser exterior, pode ser um problema, né, assim, eu posso tentar salvar o mundo, eu posso estar tentando, né, descobrir como resolver meus problemas, né, as minhas dúvidas interiores sobre alguma coisa. Então, eu penso, sim, nos pontos de virada e trabalho com as cenas num formato semelhante ao que o pessoal usa em cinema, né, de ação e reação, né? Então, a ação é o mundo externo e a reação é o mundo interno, né? Então, por exemplo, a ação, né, sei lá, o navio vai afundar, né? Então, vou correr, a minha ação eu vou correr para um bote. E a minha reação é reação interna, né? Meu Deus, né? Será que eu vou sobreviver? Né? E se eu sobreviver, será que eu vou conseguir chegar a tempo do meu casamento? Né? O que será que minha esposa vai pensar? Né? Sei lá, para toda ação externa, eu penso numa ação interna, o que o personagem se sente. Então, você cria as tramas todas em 2 camadas e na hora de escrever, você decide qual camada que você vai botar para fora. Então, se você pode botar só o mundo interno do personagem, por exemplo, e vira um livro altamente reflexivo. Né? Se você botar só o mundo externo, vira um livro totalmente de ação. Né? Mas você tem o equilíbrio das duas coisas. Normalmente, a jornada do herói, por exemplo, é uma coisa externa. Não fala nada contra a transformação interna do personagem. Então, eu trabalho com uma coisa meio mista, que eu fui juntando de vários lugares, né? E cada escritor tem o seu modo, né? Esse é o meu, não quer dizer que é o melhor, nem pior, nem nada, né? Só é desse formato que eu trabalho. O Alexandre, você falou que você está com horário, a gente normalmente termina às 8h30. Isso tá bom para você ou você prefere que a gente termine antes? Não, vamos tentar terminar, né, no pior dos casos, 8h30. Se der para terminar um pouquinho mais cedo, tá ótimo também. Então, beleza. Vou pedir para o pessoal que vai fazer as perguntas, então, ser bem objetivo nas perguntas. Vamos lá, Sibila, sua vez. O difícil é eu ser objetivo na resposta. Sibila? Eu não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta, porque meu áudio e meu sistema aqui está picotando o tempo todo. Então, se por acaso interromper aí, vocês me avisam. O Alexandre, boa noite. Muito interessante ter você aqui com a gente na UBE, como entrevistado, muito interessante. E eu noto que você permeia, né, por vários suportes, a literatura, o cinema, a internet, os quadrinhos, né? Eu tenho 2 dúvidas e eu vou tentar ser rápido, né? Porque o Rogério está olhando ali com uma cara brava com o tempo. Eu tenho a impressão que a jornada do herói, o Fogler, né? E o Campbell também, eles não eram para o herói cinematográfico, era para o herói normal, eu, você, os amigos que estão aí na tela. O Campbell chama todos nós para essa jornada. Tenho lido muitos livros dele e tal, e acho que ele vai além. É claro que ele tem um paradigma, o paradigma do Campbell, perdão, do Fogler, é o Braveheart, né, o Coração Valente, que é o filme típico, né, da chamada ao herói, mas ele fala claramente que essa chamada ao herói é para qualquer um de nós, né, que vamos aceitar ou não essa chamada, e vamos ter mentores ou não, guardiões do limiar ou não, mas, enfim, me parece que é um livro voltado também para os
os mortais comuns. Mas eu estou falando isso porque estou um pouco de acordo com o que a Dulce vinha falando, né? Mas eu quero perguntar um pouco, colocar um pouco. O Alexandre está aí, eu não estou vendo Tô mais aqui, ele. pode Será que ele falar. foi embora? Tá Não, aí? tô aqui. Tá Pode aí. perguntar. Apareceu. Apareceu. Eu tenho uma ideia que o Facebook, que você, enfim, as mídias digitais, essas coisas aí, que você citou, que tem textos que vêm para o Facebook, que não vêm, imagens, histórias. Eu tenho a impressão que o Facebook, e aí você me diz se eu estou muito errado, devo estar, sei lá, é a caixa de Pandora dos tempos modernos, no sentido de que a caixa de Pandora era algo que não deveria ser aberto e foi aberto inconvenientemente. Eu acho que o Facebook também foi, ou enfim, as coisas aí, as redes sociais aí foram abertas antes do tempo e saiu dali de dentro, tal qual a caixa de Pandora, um monte de coisas que não deveriam ter saído. E ainda bem que alguém fechou aquela caixa de Pandora em tempo e deixou lá dentro a esperança. A caixa de Pandora é o Facebook que foi aberto e saiu um monte de porcaria ali de dentro, mas que ficou para o futuro uma grande esperança? Essa é a minha pergunta e minha dúvida. Acho que eu fui longo, né, Rogério? Eu sempre achei que esse negócio de ficar esperança no fundo era uma porcaria, porque significa que as coisas ruins saíram e a esperança não saiu, né? Se a esperança ficou na caixa é porque ela não saiu, né? Mas sim. Mas assim, o que acontece? Independente de qualquer coisa, o Facebook, o Orkut antes dele, o WhatsApp, sim, é inevitável, né? A gente está trabalhando num mundo cada vez mais conectado, então é inevitável que apareceria uma coisa onde as pessoas se conectariam cada vez mais, né? E é muito em cima daquele negócio, vamos pegar no mundo de televisão, né? O I Love Lucy, né? Aquele seriado dos anos, acho que 50 ou 60, acho que ele chegou a ter pico de audiência de 70%, né, das televisões estavam sintonizadas nele. Hoje em dia, os sucessos americanos de maior assim, que são mais fortes assim, chegam a 10%, são CSIs da vida, chegam a 10, 11% no máximo, né? Por quê? Porque antigamente você chegava numa sorveteria e o cara falava, olha, tem 3 sorvetes para você, morango, chocolate e creme. O que você gosta? Você fala, me dê creme. Aí o cara falava, caramba, creme arrebenta balão, todo mundo adora creme. Hoje em dia você chega numa sorveteria, tem cupuaçu, cajá, manga, um monte de coisa. Então, nenhum vende tanto quanto o creme antigamente, porque as pessoas têm mais opções. Então, o Facebook é isso, você está tendo mais opções. Né? Tem vários escritores aí que eu já vi falando, né, famosos, né, tem uma frase que me veio à mente que é o Facebook deu voz aos idiotas, né? Na verdade, assim, não só aos idiotas, né, deu voz a todo mundo, né? Então tem pessoas que usam mal, que de repente não tinham capacidade de se expressar e estão se expressando, mas são pessoas que merecem o direito delas de se expressar, até para a gente saber que elas existem, né? Então acho que o lado ruim do Facebook é porque ela deu voz a pessoas que a gente não queria ouvir, né? Seja por suas crenças políticas, seja porque a gente achava que elas não tinham cultura suficiente, né? Mas será que tudo isso também não é uma certa soberba da nossa parte, de achar que a gente é melhor, que a nossa pode ser ouvida dos outros não? Né? Então, eu acho que... Se você me desculpe, eu acho que foi o próprio Humberto Eco que falou isso, não foi, não? Acho que foi, mas não tenho certeza. Né? Então, acho que no fundo, assim, pegar uma frase do Thoreau, né? Thoreau fala, não sei, né? Mas aquele filósofo, né? O preço de qualquer coisa na vida, o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso, né? Então, o Facebook está lá, né? Quanto que eu troco de vida pelo Facebook hoje em dia? Bola, né? Não entro no Facebook, né? Eu entro no Instagram, publico ali alguma coisinha, mando republicar no Facebook para ajudar a divulgar, mas eu não fico passando no Facebook procurando notícia, procurando o que as pessoas estão falando e tudo mais, porque para mim aquilo ali não afeta, né? Não acho que traga um real valor para a minha vida, então eu não troco nenhum minuto da minha vida porque meus minutos são mais importantes do que o tempo que eu gasto ali. Né? Então o Facebook é parte de um processo onde as pessoas estão aprendendo a se comunicar umas com as outras de uma maneira mais ampla. Né? E tudo isso, lógico, leva a uma evolução da gente como raça, né? Como espécie, desculpa, né?
que todo mundo vai poder ter a sua voz ativa, seja, né, bom ou mal, e aos poucos as pessoas vão percebendo que tudo que elas falam tem impacto, né? Mesmo as pessoas que usam mau uso, entre aspas, daquilo ali, aos poucos elas vão percebendo que aquilo ali tem um impacto na própria vida delas lá. E aí, quer dizer, é um aprendizado, né? Estamos ainda na infância aí da humanidade, temos muito que aprender, mas não acho que o Facebook seja uma coisa ruim por natureza, né? É só mais uma coisa para a gente trabalhar, né? E uma coisa boa, né? Porque permite que você encontre pessoas do passado, que você tenha voz, que você conecte com pessoas. É a história dos sorvetes que eu falei, né? Hoje em dia, eu fiquei de cara de ver, por exemplo, né, nos Estados Unidos, um escritor, né? Que escrevia livros para comunidades Amish, né? São comunidades que não usam nem eletricidade, então não tem Facebook, né? Como é que ele fazia para chegar a esse livro? E vivia bem da quantidade de livros, de coisa que ele fazia, né? Tem outros escritores lá que vinham de escrever livros para pessoas que gostam de viajar na costa oeste dos Estados Unidos, né? Tipo assim, cada vez mais, né, a gente consegue fazer, escrever para um nicho que realmente interessa escrever, e tem quem leia, porque as pessoas conseguem descobrir você como escritor. Então, acho que nesse ponto é positivo, né? Mas já falei muito também, vamos lá. Não sei se ele quer falar mais alguma coisa, ou você passando Pessoal, por favor, não, eu não quero ficar com fama de antipático, por favor. Obrigado, Sibila, pela pergunta. Renato, sua vez. Boa noite, Alexandre, é muito bom te ouvir. Como, aliás, tem sido bom ouvir todo o pessoal convidado da UBE às terças-feiras. Eu vou tentar ser bem objetivo por conta do horário, conforme seu pedido, mas você se declarou logo no início um admirador das histórias em quadrinho. Você tem, inclusive, uma relação com as histórias em quadrinho, parece que tem um livro que é a Bíblia, né, do roteiro das histórias em quadrinho. E a questão é a seguinte, as histórias em quadrinho, vira e mexe, elas se colocam como marginais. Nos anos 50, 60, existiam pais que chegavam a proibir que os filhos lessem as histórias em quadrinho. Nos anos 80, isso volta. Nos anos 90, ao contrário, as histórias em quadrinhos adquiriram um status muito bom, de muito reconhecimento. Como é que você vê, você que trabalha com a literatura e trabalha também com as histórias em quadrinhos, com os games, como é que você vê essa questão hoje? Essa questão ainda existe, né? Ainda há medo das histórias em quadrinhos, ainda existe essa história de que histórias em quadrinhos se colocam como incompatíveis em relação à literatura, à formação do gosto pela leitura, do estímulo à leitura, principalmente literatura, da parte das crianças. Não sei, você conversa com professores, como é que os professores veem isso? Como é que você vê essa questão nos dias de hoje? O que acontece, assim, tem de tudo, lógico. Tem muito professor ainda, assim, considerando o Brasil como um todo, talvez tenha mais professores que ainda acham ruim do que professores que acham bom, né? Porque a maior parte do Brasil das escolas são escolas mais não estão nas capitais, né? E os contatos que eu tenho com escolas que não são em capitais, a gente percebe que o pessoal ainda tem muito aquela visão antiga, arraigada de quadrinho, estragamente, que veio lá dos Estados Unidos, né? Da época dos anos 60, em que houve perseguição, né, aos quadrinhos lá, e isso acabou respingando no Brasil, dizendo que fazia mal à mente. Agora, nos próprios Estados Unidos, tem quadrinhos que já são recomendados como leitura obrigatória em escolas, né? No Brasil, a gente não chegou nesse nível ainda, eu acho, não tenho certeza. Não, já teve algumas recomendações de quadrinhos, eu acho, no Brasil, mas é muito pouco ainda, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o que me vem à mente é o Gen Pés Descalços, né? É uma história de uma criança, né, que sobrevive à queda da bomba atômica em Hiroshima, e é uma história extremamente pesada, mostrando como é que é a vida dela a partir dali. São vários volumes, né, uma coisa grande, né? Então, assim, mudou muito esse panorama por conta até como a gente tem muita influência dos Estados Unidos, das coisas que aconteceram lá nos últimos anos, né? Então, em 2007, por exemplo, teve uma novela gráfica, né, que é chamada Maus, onde o Art Spiegelman escreveu, contou a história dos pais deles, dos avós, não lembro, acho que são dos pais, que sobreviveram à perseguição nazista na época da Segunda Guerra Mundial. E é uma história assim, onde gatos e ratos. Os gatos são os nazistas, os ratos são os judeus,
né? É um traço meio sujo, né? Não é um ratinho bonitinho, um gatinho bonitinho, um traço meio rabiscado assim. E essa história ganhou o prêmio Pulitzer, né? Que é um prêmio de jornalismo ali, né? Quer dizer, de qualidade de literária. Então, quando você começa a ter quadrinhos ganhando prêmios, né, que não são da área de quadrinhos, você começa a ter quadrinhos sendo recomendados como leitura obrigatória nas escolas, porque estão mostrando uma realidade que muitas vezes é mais fácil de mostrar, né, esse negócio do gen, né, pés descalços, assim, né, a pessoa tá, depois da bomba atômica, a pessoa tem pele caindo, né, assim, a pessoa começa a ter efeito de radiação, começa a cair cabelo, cair dente, quer dizer, se você lê isso com imagem, é uma coisa que te torce por dentro ali, né? Você chora junto com o cara que está chorando no quadrinho ali. E na literatura, se você ficar descrevendo isso, fica um negócio tão pesado que a pessoa para de ler, né? E no quadrinho é inevitável, né? Porque você tem um impacto imediato ali da imagem, e aí você vai ler o que está passando. Então, assim, são mídias diferentes e que os professores têm que aprender a lidar. Ainda existe, sim, lógico, muito preconceito, mas aos poucos vai se descobrindo que existe muito mais dos quadrinhos do que, né, Mônica e Cebolinha e coisa assim, né? Eu tenho uma coleção de quadrinhos aqui, que eu tenho lá uma coleção de clássicos da literatura, né, ilustrados, né? Tem de Moby Dick a Machado de Assis, né? A gente tem muitos clássicos que foram produzidos aí nos últimos anos, e muitas vezes as pessoas acabam nem sabendo, né? Mas eu acho legal de ter, quando eu vou falar de quadrinhos na escola, eu levo, até para convencer os professores, né? Que quadrinho não é só para rir, né? Quadrinho é para informar também, e tem toda essa realidade. É uma mídia, né? É que nem a pessoa dizer, falar, poxa, eu não gosto de, sei lá, televisão. Não, meu filho, televisão é um quadradinho na parede, né? Por que você não gosta de ser transmitido na televisão? Né? Ah, não gosto de novela e futebol. Tá bom, tem outras coisas. Quadrinho, idem, né? Você não pode dizer não gosto de quadrinho. Você não pode dizer que não gosta de livro. Né? Eu não gosto de livros desse gênero, não gosto de quadrinhos desse gênero. Mas é uma coisa que ainda está sendo construída, né? Ainda mais no Brasil, né? Que, assim, os quadrinistas no Brasil sofrem muito porque não tem uma indústria, exceto a infantil. Então, o pessoal trabalha muito em cima de autofinanciamento, de coisas assim, né? Mas o pessoal está sobrevivendo. Legal. Beleza? Obrigado. Obrigado, Renato, pela pergunta. Pessoal, eu vou aqui, então, encaminhar para o encerramento e já pedir as duas perguntas que a gente não vai conseguir responder, pedir desculpas lá para o pessoal, para a gente poder encerrar no tempo. Então, só te peço 1 minuto para eu colocar na nossa tela as próximas entrevistas da UBE, e aí a gente se despede. É uma coisa de 1 minuto. Está compartilhado aí na tela de vocês. Na semana que vem, dia 6 de abril, a gente tem aqui, sempre às terças-feiras, às 19 horas, Plínio Camilo, 6 de abril. Em 13 de abril, a gente tem Carla Madeira. 20 de abril, Carla Mulhouse, espero ter pronunciado corretamente. E 27 de abril, Dr. Taki Cordas, também espero ter pronunciado corretamente. Ricardo, por favor, a gente se despede você se despede do Alexandre, depois o Alexandre se despede do público e a gente encerra. Alexandre, eu queria te agradecer, dizer que foi muito legal ter você aqui com a gente hoje na UBE, foi um prazer te receber, te ouvir, sinta a casa como sua, aqui é uma união brasileira de escritores, o que você precisar, quando você precisar, nós estamos aqui, a casa é sua, a seu dispor. Tá? Queria agradecer também a presença de todos os amigos que a gente vê regularmente aqui nas terças-feiras, mandar um beijo para todo mundo. Voltem sempre. Rogério. Alexandre, se quiser falar alguma coisa. Acho que só agradecer aí pelo convite, realmente, né? Eu acho que, assim, me senti honrado, né? Eu acho que é importante a gente ter esses momentos de interação, né? Espero que a gente tenha outros momentos aí, né? Em público ou em privado, para a gente trocar ideias. E acho que, como toda profissão, o escritor ele tem que conviver com outros escritores, ele tem que trocar ideias para aprender, para crescer, né? Independente de qualquer coisa, se ele acredita que só existe inspiração, se ele acredita que só existe técnica ou qualquer coisa no meio do caminho, né? Eu acho que ninguém prescinde desse relacionamento, né? Que é sempre muito enriquecedor. Só tenho a agradecer a vocês aí, espero que a gente mantenha esse contato aí futuro, em momentos futuros. Obrigado, Alexandre.
Alexandre, em nome de toda a União Brasileira de Escritores, eu agradeço muito a sua presença aqui, foi uma alegria ter você aqui. E para todos os que estão presentes, eu peço desculpas, às vezes, com a minha preocupação com o horário, mas é para a gente manter aqui o tempo, inclusive nos limites dos entrevistados. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Oi. Tchau, pessoal. Até. Oi, Alessandra. Raquel, se você conseguir ficar um minutinho, que o Paulo Mauá precisa falar com você, a gente quer te pedir uma gentileza para o Pois não. Tá, Continua ao vivo, viu? Fico sim.